começar pelo assunto que não quer calar, né? A cidade só fala nisso depois daquele post que o senhor fez lá. O assunto dominou não só a internet, mas as rodas de conversa aqui também só falaram sobre o tema Prainha, né? E ontem o senhor confirmou que realmente pretende fazer aí o Parque das Águas, que vai contar com praia artificial, naquele vídeo que o senhor gravou, que foi publicado ontem. E aí, a prefeitura também já está com uma equipe técnica de trabalho, pesquisando lugares, áreas aí, onde possivelmente poderia ser feito isso. E aí, diante disso, a pergunta que eu vou fazer para o senhor é a pergunta que se colocou também na internet, nas nossas publicações aqui da Jovem Pan sobre o assunto. Como convencer as pessoas que de alguma maneira estão esperando outras obras ou atos da prefeitura nesse segundo mandato? E aí vem essa surpresa da Prainha, que é uma obra, em tese, muito grande. Como convencer essas pessoas? Já que muita gente apoiou, mas muita gente criticou, dizendo, e essas obras, e essa. Como convencer essas pessoas, prefeito? Bom, Paulo, na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer um parque aquático para a população ter uma oportunidade de lazer, de recreação, não quer dizer que vai deixar de fazer outras obras. Nós somos uma cidade plural, uma cidade que tem diversas pessoas, diversos segmentos, diversas classes sociais e todas precisam ser atendidas pela gestão pública. Nós temos recursos suficientes para atender as demandas de Maringá. Atendemos em 2021 praticamente aquilo que foi apontado como necessidade, como propusemos à população. Nós estamos numa situação financeira, econômica muito boa na cidade de Maringá. Estamos fechando a arrecadação de 2021 com aproximadamente 30% a mais do que arrecadado em 2020, sem aumento de impostos, né? É importante registrar somente a correção da inflação. Vamos fechar novamente com superávit. O ano passado fechamos em 100 milhões de recursos livres, 300 e poucos milhões de recursos vinculados. Este ano deve ficar nesta casa também, não menos do que 100 milhões de recursos livres, fruto de uma gestão austera, séria, que economiza, que não desperdiça o recurso público, que não tem uma denúncia de corrupção, não tem uma ação de improbidade administrativa, todas as contas aprovadas. O recurso público bem aplicado, ele sobra para aplicar em todas as áreas. E fazer um espaço de lazer, de recreação, uma praia artificial, um parque aquático, é oferecer lazer para a população. Lazer é saúde, lazer é qualidade de vida. Eu prefiro que as pessoas estejam na praia do que estejam no hospital. Quem, Rafael? Bom dia, prefeito. A ocasião ali do Parque do Ingá, por exemplo, o lago artificial lá está bem, por conta da seca aí, deu uma diminuída. Tem algum projeto de revitalização, alguma coisa do Parque do Ingá? Com certeza, aqui é uma preocupação o Parque do Ingá. Preciso registrar que desde um tempo atrás, não no nosso mandato, foram fechadas o escoamento de água da chuva para o Parque do Ingá. A alegação na época é de que a água da chuva poderia vir contaminada e essa contaminação prejudicar o lago. Então, na realidade, com a crise hídrica e a falta da água que escoaria para o lago, essa é uma das causas dele ter diminuído. E também o entorno do Parque do Ingá, que era uma área muito permeável e que hoje está tomada por construções. Então, é natural que diminuísse a absorção de água. Isso nós, então, contratamos não, né, porque não é a palavra adequada, mas fizemos um convênio com a Universidade Estadual, porque no Parque do Ingá não dá para ser achismo, ali tem que ser técnica, tem que ser pessoas capacitadas para dar a solução definitiva para o lago. A solução definitiva apontada pelos técnicos da UEM, que tem prazo para apontar isso, é o que a Prefeitura vai executar, seja aquela que for necessária. Temos autorização para fazer um poço artesiano, algumas pessoas foram contra fazer o poço artesiano, né? Aí nós temos que fazer, então, uma das opções é a canalização da água da chuva, claro que filtrando a água para não colocar no lago exatamente a água que vem. Aí também tem pessoas ambientalistas que foram contra. Então é muito difícil achar uma solução. Então optamos, para não ter nenhuma polêmica, que os técnicos da UEM nos apresentem a solução e nós vamos apresentar. Agora, também eu acho que a gente tem que separar as discussões. Claro que o lago está
um problema, nós temos que resolver o problema do Parque Bringá. Mas isso também não afeta dizer, por causa da crise hídrica não pode pôr uma praia artificial. Então nós vamos acabar com todos os espaços de lazer com água no Brasil. Acho que não é isso. Nós temos que procurar as soluções técnicas e ambientais sustentáveis, elas têm em todos os lugares, basta você ter vontade de ir e de procurar. Fernando Tupã. Tudo bem, Ulisses? Tudo bem, Tupã? Dá muita imaginação você falar de criar uma prainha. Aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca já falou isso, o ex-prefeito, ex-governador Jaime Lerner já também teve isso e discutiu isso muito no passado. Isso não é uma decisão muito polêmica, que o eleitorado com certeza vai cobrar uma solução para uma praia artificial em Maringá. Como se preparar até para uma recomendação negativa da UEM para um local que exige um espaço bastante grande? Aonde seria isso aí em Maringá? Fernando Tupã, Curitiba tem tantas obras que foram feitas, né, que tem a ver com a praia artificial, ou muito maiores do que a praia artificial. Curitiba é uma cidade que o ano passado o prefeito passou, se não me engano, 300 e poucos milhões de reais para o transporte coletivo, para subsidiar o transporte coletivo, fora os recursos que já tem do governo do estado e da prefeitura, o que demonstra que é uma cidade que tem recursos. Agora você tem que saber qual a prioridade você quer aplicar ao recurso. Se nós fôssemos pensar também, não pode fazer um espaço de lazer, então nós não tínhamos em Maringá a Vila Olímpica, não tínhamos o Chico Neto, não tínhamos o estádio Willie Davis e não tínhamos tantas outras obras que oferecem lazer para a população. Então eu acredito o seguinte, sem afetar as prioridades, as necessidades da administração, é possível sim, parte do seu recurso você investir em recreação. Sobre espaço, nós temos algumas opções sim, mas por enquanto nós não vamos informar, até porque isso provoca uma especulação até imobiliária, né? Não é o nosso objetivo. Então nós temos alguns locais em mente, nossa equipe já está trabalhando e nós temos as possibilidades de o fazer em área da prefeitura, que claro que ficaria muito mais barato, nós temos as possibilidades de também eventualmente adquirir alguma área ou até de fazer o processo da apropriação se não for uma questão amigável. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Agora eu vejo tanto de obra que foi feita, o próprio o monumento paranista agora, que foi feito recentemente em Curitiba, aquela reestruturação daquele espaço maravilhoso que tem aquele lago, que eu não me lembro o nome daquele lago que tem ali, são obras que poderiam, quando anunciadas, ter falado que eram obras faraônicas, mas de faraônica não tem nada, é só você destinar parte do recurso. E também a praia, qual é o tamanho? Isso aí você faz uma adequação, e o que eu quero garantir também à população, que o que eu percebi que alguns que são contra, mas não vai virar bagunça. Como virar bagunça? Primeiro que as pessoas têm oportunidade de recreação, agora o que você precisa é controlar. Você controlar com segurança, com manutenção adequada. Por exemplo, nós fizemos os 19 meus campinhos aí com qualidade de alto padrão espalhada pelos bairros de Maringá. Não temos um problema de vandalismo, de depredação, os campinhos cuidados pela população e usados por todas as classes sociais, indistintamente. Então, acho que dá para a gente conciliar tudo isso. Professor Jorge Villa-Lobos. Bom dia, prefeito. Prefeito, em 2018, o Ministério Público teve aí uma ação civil pública referente às creches, né? Em 2019, a Defensoria Pública de Maringá criou o chamado crechômetro para mostrar a falta de creches. E em 2020, em dezembro, o município foi, então, a medida liminar, determinado para resolver a questão da fila de creches de crianças de 0 a 3 anos. E aí teve um prazo de 20 dias. Essa situação me parece que foi equacionada. Você depois na CBN, em 2020, afirmou já não existe mais fila de espera. Qual é a situação para este ano e os anos vindouros, uma vez que vocês optaram pela compra de vagas, o que criou também uma discussão bastante intensa na cidade?
Ô Jorge, a compra de vagas, ela não é uma questão ideológica, ela é uma questão de resolução do problema instantaneamente, porque nós compramos pela iniciativa privada, não precisa de fazer a construção naquele momento, porque qualquer construção de qualquer obra pública, ela é demorada, todo mundo sabe disso. Então, como que você vai resolver se você não tem espaço e não tem pessoal suficiente para isso? Então, foi uma solução que nós achamos, foi uma solução que, em nível nacional, ela foi muito comentada positivamente com a aprovação de tribunais de contas e está sendo utilizada em vários municípios. Então, enquanto nós não tivermos estrutura suficiente, nós vamos manter a compra de vagas, até porque a qualidade não caiu em nada, muito pelo contrário, né? As exigências são muito intensas da Secretaria de Educação e nós investimos mais ou menos o mesmo valor que nós investiríamos se fosse feito pelo Poder Público. Isso é uma questão. Nós estamos atentos a isso para não ter fila de 0 a 3, que é uma coisa que também em nível nacional existe em todos os locais, somente de 0 a 3, né? Maringá, preciso lembrar que de 4 a 5 estamos 100% atendidos, que é o obrigatório. De 0 a 3, na realidade, não é obrigatório, mas é uma recomendação do Ministério Público. Fora a recomendação do Ministério Público, também é um compromisso nosso de gestão de zerar a fila. É preciso lembrar também que é uma fila que nunca acaba. Afinal de contas, não me lembro agora a quantidade, mas eu tinha aí os números, e podemos passar aí para vocês depois, de crianças que nascem todo ano em Maringá. Grande parte dessas crianças vão novamente para a fila de espera, né? Então, mas isso é muito bom, porque se crianças nascem, significa que a cidade é uma cidade pujante, né? Uma cidade pujante, o pessoal trabalha bastante, né? Então, a cidade está indo bem. Então, isso é um compromisso nosso, fora a questão legal, não me preocupa nem um pouco a ação judicial nesse sentido e nem a recomendação do Ministério Público, pelo contrário, ela vem somar ao nosso propósito de zerar a fila. Agora, no início do ano, nós temos condição de dar uma atualizada novamente nos números, né? E verificando que tem crianças, nós vamos fazer a compra de vagas necessária. Porém, não é uma opção que inviabilizou o processo normal de construção. Nós estamos construindo creches, nós estamos reformando creches, nós estamos ampliando creches, né? Então, nós estamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Luiz Neto. Prefeito Ulisses, primeiramente, bom dia. Obrigado por vir fazer a nossa manhã aqui, fazer parte da nossa manhã aqui no Pan News. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao IPTU. O IPTU ele teve um reajuste da inflação de mais ou menos 9%, mas para quem paga o IPTU à vista, tem um desconto de 10%. Então eu queria que o senhor explicasse isso para quem nos acompanha, porque então o IPTU que teve o reajuste ficou mais barato. Na realidade, o IPTU, nós temos praticamente uma obrigação de não abrir mão de receita, né? Isso é uma das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui no município se estabelece o IPC 15 do mês de... não me lembro se é do mês de agosto, que então, quando você manda o IPTU para a Câmara, você tem que aplicar aquele índice. Quando foi o índice, deu 9 ponto alguma coisa, foi o que nós aplicamos. Nos nossos 5 anos de governo, nós não aumentamos nenhum centavo acima da inflação, muito diferente de várias outras cidades, como Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e outras cidades. Nós não aumentamos, corrigimos a inflação. E aqui em Maringá, sim, quem for pagar o IPTU à vista até o dia 25 de janeiro, tem 10% de desconto. Se a pessoa pagar à vista, na realidade ela vai pagar um pouquinho ainda menos do que ela pagou em 2020, porque se você for tirar os 10%, né, então é um ganho até real que as pessoas têm. E o pagamento de imposto de IPTU à vista em Maringá tem sido algo muito superior à média, o que mostra que o IPTU não está exagerado. Se alguém recebeu o carnê, a gente fala carnê de época antiga, né? Mas recebeu o boleto lá e eventualmente percebeu alguma distorção, ele pode fazer a solicitação de revisão e o município vai analisar. Mas a rigor é isso que nós temos em relação ao IPTU, que também está crescendo em Maringá. A arrecadação própria, como eu disse a vocês, tanto a arrecadação própria quanto os repasses do governo do estado, através do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios a nível federal, deve ficar próximo de 30% de aumento. Então, a economia está aquecida, graças a Deus. Vocês sabem que somos a segunda cidade que mais gera empregos no Paraná. Ontem abrimos a agência com quase 1.000 vagas, né? Isso demonstra que todas as dificuldades, claro, alguns setores específicos tiveram muitas dificuldades por conta da pandemia, mas de um modo geral a economia está aquecida, os empregos estão gerados.
7 horas e 28 minutos. Repita. 7h28, nós estamos aqui recebendo hoje, nos estúdios da Jovem Pan Maringá, o prefeito Ulisses Maia. Ele está falando sobre várias coisas aqui da administração municipal, sobre o anúncio da construção de um parque aquático na cidade, também sobre outras questões aqui que envolvem a administração da cidade. E a gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta e continua com a entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Pan News. Oferecimento. Angelone é pra todos. 7h29. Repita. 7h29, eu começo com você, Luiz Neto. Você tem participação? Paulo, registrar algumas participações, a participação do Júnior, que nos acompanha diariamente. O repórter J. Silva está aqui nos acompanhando, dizendo que o maringaense sente falta das antigas prainhas, lá em Mandaguaçu e o Vale do Sol. Hoje alguns vão para Santa Fé, no Salto Bandeirantes, arriscando a vida nas rodovias. Então ele está aqui dizendo da importância dessa prainha aqui para a população em Maringá. A Lígia Oliveira fazendo suas participações, o Robson Foltora, também outros ouvintes que estão nos acompanhando nas plataformas digitais. Kim Rafael. Destacar aqui o comentário da Lígia Oliveira. O que são contra, né, o parque aquático estavam molhando a bunda na praia até semana passada. Hipócritas. Vai, Pamela Bussolini. Não, só agradecer a audiência do Júnior, o Wagner Riso, a Alana Marquezine, que sempre nos acompanham aqui na Jovem Pan, no Pan News das 7 horas. Agnaldo Vieira, você tem? Manda. O pessoal nos acompanhando pelo YouTube, da Rádio Web Airback FM, bacana a participação. Ele comenta sobre porque está fechada a entrada de Sarandi, se foi bem até agora a rotatória. Eu acredito que seja aquele acesso ali pela Mitsubishi, né, no contorno sul, no limite entre Maringá e Sarandi. Lembrando que o Gilberto Purpur disse que nos testes feitos, né, do fechamento daquele local, as reclamações são poucas, o trânsito passou a ser bem rápido, né, melhorando bastante. E então não deve voltar aquele acesso. E os outros acessos de Sarandi para Maringá tem algumas opções e foram poucas as reclamações, então por isso, respondendo ao pessoal aqui, é que deve se manter esse fechamento daquela ligação entre Sarandi e Maringá. Tem uma participação aqui, Fábio e Letícia Turistando. Eu estou tentando entender, eu acho que é uma pergunta. Ele está dizendo que várias piscinas paradas seriam porque nós temos piscinas paradas em Maringá e não resolveriam o problema? Pelo menos é a interpretação que eu fiz. Deve ser a reforma dos centros esportivos, né? Nós terminamos agora o CSU, que é com piscina coberta e aquecida. Nós estamos reformando com piscina coberta e aquecida o centro esportivo do Alvorada e da Operária, que deve terminar nos 4, 5 meses. E aí nós temos outros, como o do Zona 5, Mandacaru e outros centros esportivos que estão no processo de reforma das piscinas e todas serão cobertas e aquecidas. Vamos lá, Carioca, você que me conduz aí. A hora que você falar que a gente volta. Já estamos? Quase apertou o botão. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, estamos de volta. Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. E a segunda meia hora do Pan News, você já sabe, é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas Residência. Já que estamos falando de parque aquático, Carioca, por lá, maravilha, o Termas exclusivo para quem mora e vai morar. Jardim de Monet Termas Residência é um espetáculo, né? O nosso querido e amado prefeito... Ele pode dar uma olhada lá e tirar ideias, né? Exatamente. Lá no Jardim de Monet Termas Residência do Giba, meu querido e amado ilustre prefeito Ulisses Maia, lá, ele inclusive já está com essa nova fase preparada desse termas privativo, que é totalmente exclusivo, com piscina infantil, a piscina praia, prefeito, que é piscina de ondas. Eu queria pular a piscina de onda com o prefeito. Eu queria. Se for rasa, a gente pula. E eu quero também estar no Ofurô Mirante com o meu prefeito. Com o prefeito. Tá bom. Tomo água e o bar molhado, meu querido. Tô feliz que o Aguinaldo tá aqui. Eu tô feliz. Aguinaldo Vieira. Eu gosto do Aguinaldo. O Ofurô me lembra de uma foto ilustre que nós tínhamos, né? Joel Cardoso e Frank Silva na banheira da casa do Joel Cardoso, jornalista aqui de Maringá. Me lembrou. Saudades.
Aguinaldo Vieira, você me lembrou da banheira do Gugu? Não. A visão era melhor. Continua no Jardim de Monet. Vai lá, Você Carioca. pode fazer um tour virtual, Paulo, no site jardimdemonerresidência.com.br. Tem algumas imagens que o Murilo está colocando para quem nos assiste no nosso canal do YouTube. E o telefone para você falar com a galera do Opção Imóveis é 3033-1300. Opção Imóveis 3033-1300. E o Giba fica muito feliz que quem vai visitar Paulo Caetano volta para morar. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, a gente está de volta, entrevistando o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, e agora a vez de Pamela Bussolini. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bom, eu quero voltar na questão da praia, porque eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, eu gosto muito ali, acho que muitos maringaenses amam, né, aquele espaço do Parque do Japão. Só que vira e mexe a gente sabe que existem dificuldades para manter aquele jardim imenso, né, destinar recursos, manter os lagos, enfim. E o parque aquático, eu creio que vai ser algo mais complexo ainda. Então, o que eu gostaria de saber? Qual é o plano da prefeitura para fazer manutenção dessa praia artificial, manter ela funcionando? Pode existir cobrança de alguma taxa para entrada? Eu vejo o pessoal mandar muito no chat essa questão. Então, eu queria saber qual é o plano da prefeitura para manter esse parque de águas. Olha, Pamela, com certeza, qualquer manutenção, ela não é barata, né? Qualquer espaço público, vocês viram aí que semana passada os próprios brinquedos ali atrás da catedral foram depredados, nós já tivemos que trocar, nós estamos com problema na Praça Rocha Pombo, então isso realmente, a manutenção ela é complicada. Em relação ao Parque do Japão, nós assumimos o parque, né? Ele, no mandato anterior, era cedido para uma OCIP, que pagava do bolso as despesas. Claro que também isso não é justo, afinal de contas o parque é público. Então, nós assumimos o parque e ele tem uma despesa de manutenção, sim. Acontece que até uma das razões de nós fazermos o parque aquático com a praia artificial é porque os nossos espaços de lazer, como o Parque do Japão, Parque do Ingá, Horto Florestal, eles são contemplativos. O Parque do Japão, você vai contemplar ele apenas. Então, o que nós entendemos e defendemos é que os espaços públicos sejam para uso da população. Então, uma diferença do Parque do Japão com a praia artificial seria isso, as pessoas irem e usarem o parque, como as nossas rotatórias. A rotatória, ela tem uma razão de ser do ponto de vista de trânsito, de mobilidade. Mas para nós transformamos isso num espaço de uso público. Então, jamais, pelo menos no nosso mandato, jamais cobraremos qualquer taxa para usar qualquer espaço público. Quando nós assumimos, é importante a gente lembrar, as pessoas pagavam para usar o centro esportivo, pagavam para usar o Chico Neto, pagavam para usar a Vila Olímpica, pagavam para usar. Nós abolimos todas essas taxas, ninguém paga nada para usar espaço, inclusive abrimos os ginásios das escolas para a população usar à noite, sábado e domingo também. Então, a nossa ideia é construir e, evidentemente, fazer uma parceria com alguma empresa para os cuidados e manutenção do parque. Os custos disso serão absorvidos pela prefeitura, que pode pensar em alguma eventual exploração comercial de espaços, por exemplo, de restaurante, de lanchonete, de sorveteria, mas jamais cobrando a entrada da população, porque se você cobrar a entrada, perde a razão básica de você oferecer o espaço, que é a oportunidade de lazer, principalmente para aqueles que não têm condição de pagar o seu lazer. Aguinaldo Vieira. Prefeito, bom dia. Acho que há cerca de um mês nós comentávamos aqui na Jovem Pan, né, quais seriam algumas obras que começou na gestão do prefeito Ulisses Maia e vai terminar, enfim, ou iniciou. Aí nós lembramos de algumas aqui, a Carlos Borges, o aumento da pista do aeroporto e toda a infraestrutura lá utilizada, mas eu sempre lembro também das questões de serviços e ações, que não são obras especificamente, né, que talvez você não possa pegar, né, como o IDEB, que aumentou na sua gestão, também o contato com os servidores, o Vale Alimentação para os servidores, o pagamento da trimestralidade, que foram mais de 26 anos, que começou lá com o então prefeito Ricardo Barros, em 1991, assinaram, né, uma lei revogando o pagamento dessa trimestralidade e fazendo com que vários
funcionários, servidores da época, não recebessem esse valor, né? Em 1991, assinaram esse decreto o nosso companheiro aqui de bancada da Jovem Pan, que era secretário de Economia, o Willy Taguchi, e também o chefe de gabinete, que era o Tércio Hilário. E hoje, esses comissionados, inclusive, entraram na justiça, o vice-prefeito, que era o Willy Taguchi, para receber a trimestralidade. Mas aí, falando desses serviços e da construção da praia, eu acho que a gestão, ela pensa nesse sentido também, na felicidade das pessoas, que talvez isso não tenha preço, porque muita gente tem condições de ir até Porto Rico, de ir para Balneário Camboriú, de ir para Miami, mas tem aquela família que não tem condições de viajar, né, de ir até para uma excursão, e tendo uma praia, eu acho que esse sentimento de pertencimento da população, isso faz parte, talvez não tenha preço. Né? Qualquer manual, manual não, mas estudo, inclusive científico, está aqui o professor Jorge Villa-Lobos, sabe que fala em a população ter o pertencimento do seu espaço público, ela entender que aquilo é feito para ela. Então, a cidade, ela tem que ser para pessoas, né? Por isso que no nosso primeiro mandato, nós falávamos muito que íamos devolver Maringá para os maringaenses. Era uma cidade que tinha dono, que decidiu o que fazer, e nós entendemos que isso tem que ser de forma coletiva, atendendo todos os interesses. Temos aí uma infinidade de obras, que inclusive já foi falado aqui, que não precisamos repetir, que começou e terminou no nosso mandato, e muitas outras ainda que vão terminar nesses próximos 3 anos, que nós estamos terminamos o primeiro ano do mandato, então nós temos ainda 3 anos inteiros de mandato pela frente. Agora, fora obras, tem programas, tem serviços, tem ações, tem comportamento. Por exemplo, quando uma gestão não tem uma ação de improbidade administrativa, todas as contas aprovadas, nenhuma denúncia de corrupção, qual é o preço disso? Qual é o valor que isso tem para a cidade? Outra coisa, você falou da trimestralidade, importante, nós herdamos a cidade. 3 grandes problemas, 2 trimestralidades. Quando fala de trimestralidade, o pessoal pensa em uma trimestralidade, que é aquela que nós acertamos com os servidores em torno de 90 milhões. Agora saiu a trimestralidade da tragédia, que eu digo, porque são 90 pessoas que estão recebendo 100 milhões de reais do recurso da prefeitura e não tem o que fazer, porque é precatório, inclusive nós tivemos que pagar agora a primeira parcela no final do ano, dessa trimestralidade dos CCs da administração lá de 90 e pouco. Né? Então, são 100 milhões de reais para 98, 99 pessoas. Então, nós acho que até é uma injustiça, porque aqueles trabalhadores que recebiam, na época, né, seria um salário mínimo, 1.500, essas pessoas precisavam desse dinheiro. Mas servidores comissionados que tinham bons salários, entre eles o vice-prefeito Willy Taguchi, ele assinou a revogação da lei e quer receber agora. Isso é legal, mas uma falta de moral terrível. É imoralidade. Não, mas fora isso, é importante a gente lembrar, você vai falar, por que então a prefeitura pagou? Porque no mandato passado do prefeito Pupim era para ter pago, já tinha um precatório e ele achou uma forma jurídica de empurrar para frente. Caiu no nosso colo agora, sem nenhuma chance de fazer nada, porque ela vem como precatório, que é uma ordem do Tribunal de Contas para ser incluída no orçamento e pago imediatamente, sob pena de congelamento de todas as contas do município e de todos os repasses até pagar. O que nós conseguimos com essa trimestralidade da tragédia aí é parcelar ela em 10 vezes que o Tribunal de Justiça aprovou. Ou seja, resolvemos essa trimestralidade. E estamos resolvendo agora um grande pepino de Maringá, que é aquela ação antiga da Caixa Econômica, que lá no governo do Jair Janotto, ele contratou um advogado para entrar na Justiça, né? E essa ação estaria hoje mais ou menos em 350 milhões de reais, nos recursos da União, através da Caixa Econômica, e nós conseguimos agora, através de uma lei que foi aprovada no final do ano passado agora, deste governo, trazer ela para próximo de 100 milhões de reais para resolver definitivamente. Então, a Câmara já aprovou e nós estamos agora só aguardando também a tramitação da Caixa Econômica e encerrar todas as pendências jurídicas grandes que Maringá teve. Então, isso tudo são coisas importantes que não aparecem na mídia, talvez, mas que são extremamente importantes. Ô prefeito, a gente está saindo, eu acredito, né? A gente está saindo desse negócio da pandemia. Acho que a gente tem números bastante positivos e a gente sofreu muito com relação em um determinado período do pico da doença, na pandemia,
com leitos de hospital, com essas coisas todas. E hoje a gente vê novamente as UPAs, elas estão sobrecarregadas, falta de médicos, tem uma série de pequenos detalhes que precisam ser ajustados. Entre essas coisas, eu quero colocar para o senhor comentar aqui com a gente sobre a previsão para o Hospital da Criança, que é algo que a gente comentou muito aqui nessa bancada. A gente teve até um desentendimento com a doutora Deise Custra, que no outro dia ela fez intervenções e tal, né? Por conta do Hospital da Criança, porque ela transfere sempre a responsabilidade. Chegou, ofereceu e depois transfere a responsabilidade. Em que pé que estão essas coisas da saúde em Maringá? Bom, resumindo claramente, se você olhar todos os noticiários do Brasil hoje, na manhã de hoje, todos eles vão mostrar que todas as cidades estão com um aumento grande de casos de resfriado. Então, o que está acontecendo, e aconteceu também em Maringá, é que os casos de resfriado aumentou demais. As pessoas foram viajar, as pessoas chegaram de volta dos seus passeios, nada contra, isso é normal, e elas vieram com gripe. E essas pessoas, claro que estão muito preocupadas, porque os sinais são muito parecidos da gripe com o da Covid. Então, nós hoje já tivemos que, a partir de hoje, colocar a Zona Norte também para atender casos de resfriado. Então, a UPA Zona Sul e a UPA Zona Norte hoje já estão atendendo, vai desafogar um pouco. É importante, Paulo, que não falta médico, não falta médico. O problema é a quantidade de pessoas, que é muito. Ontem, acho que passaram de 1.000 pessoas, não me lembro o número aqui, daqui a pouco eu olho e passo o número exato de atendimento nas UPAs, né? Então, aumentou demais por conta disso. Então, as pessoas precisam tentar perceber se for um sintoma leve de gripe. Eu digo falta médico, só uma intervenção. É porque quando você tem o aumento de proporção para o número de médicos que a gente tem, a primeira coisa que vem à mente é, não, tá faltando médico porque não consegue atender a demanda, né? É só por isso que eu usei a expressão falta médicos. Não, eu entendi. Você coloca médico, mas se aumenta a demanda, exato. Por isso que nós tivemos que hoje abrir a UPA Zona Norte. Então, a UPA Zona Norte hoje, quem está com sintoma respiratório, vai também na UPA Zona Norte. E é bem provável que nós vamos colocar agora, a partir desses próximos dias, mais 4 unidades básicas de saúde para fazer atendimento também de testes da Covid, para que a gente saiba se é Covid ou se é resfriado. Mas isso é uma coisa que não dá para dizer em surto, mas o secretário de Saúde ontem falou do aumento dos casos de resfriado e nós estamos atentos e trabalhando para que não haja nenhum problema, não falte, continue como foi durante toda a pandemia, com toda a dificuldade. Em Maringá não faltou, aliás, ninguém teve falta de atendimento médico, de oxigênio, de UTI, de medicamentos. Nós vamos manter esse padrão. Agora, as pessoas precisam de lembrar que a pandemia não acabou ainda, né, e tomar todos os cuidados necessários. Bom, em relação à saúde é isso. E fora a questão da Covid e dos resfriados, nós temos também a fila das consultas, exames e cirurgias especializadas, que nós já anunciamos o mutirão que está acontecendo, contratamos 140 mil exames, 100 mil consultas e 7 mil cirurgias que estão acontecendo para desafogar a fila que ficou quase 2 anos represada por conta da pandemia. O Hospital da Criança é muito claro, já falei para vocês várias vezes, o que a presidente da ONG fala ou não fala, não tem muito, para mim não faz diferença, o que manda é papel. Ali não é uma obra privada e nem quem está recebendo é uma empresa privada que recebe da forma como a pessoa quer. Nós temos que cumprir regras. Esta ONG tem um convênio com o município, com o Estado e com a União, porque o Hospital da Criança não é da Prefeitura de Maringá, ele é do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura de Maringá, até porque ele é para atender a macro-região de Londrina, a macro-região de Maringá e o sul do Mato Grosso, está localizado em Maringá. Esta organização tem que fazer a entrega do hospital conforme foi conveniado. Então, ela quer entregar o seguinte, ela quer entregar, virar as costas e ir embora para Curitiba. Não é assim. Nós temos que, isso já está sendo feito, olhado porta por porta, sala por sala, o que nós temos lá de recebimento e se vai bater com o que foi pago para a ONG, porque a ONG não fez isso de graça. Né? É recurso público, são 90 milhões do governo federal, 50 milhões do governo estadual, estou arredondando, e mais uma contrapartida da ONG que ela também tem que demonstrar e comprovar, que são os 10 milhões de dólares. Então, isso tudo precisa de ser dado o ok pelo prefeito? Não.
pelo poder público. O poder público é Prefeitura de Maringá, Governo do Estado, Ministério da Saúde, Tribunal de Contas. Aí tá ok, a ONG daí pode deixar o hospital. Assim será a coisa. Nós começamos ontem, apesar de uma dificuldade momentânea com a organização, mas conseguimos ontem começar a obra externa do hospital, que tem que fazer rua, calçada, grades, né? Já contratamos a empresa começou ontem. E, paralelo a isso, nós estamos soltando um edital de chamamento para a parceria com quem propor a melhor solução para o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura de Maringá, que é uma gestão do hospital onde seja garantido no mínimo 60% do atendimento SUS, que é a regra que o Ministério da Saúde estabelece, e os outros 40% ele pode fazer plano de saúde, etc., como funciona normalmente as entidades filantrópicas, como Santa Casa e outros hospitais. Então, esta é a regra. Aí você vai perguntar quando que isso vai acontecer. Bom, as obras externas devem terminar em 3 meses, 4 meses, o máximo. Nós estamos fazendo o levantamento para saber se está tudo entregue, se falta algum equipamento ou não. E aí também estamos soltando esse edital que eu acredito que vai uns 6 meses aí, no mínimo, para ele começar a funcionar. O que eu tenho certeza é que em 2022 o Hospital da Criança vai começar a funcionar. Ô Paulo, só lembrando que a gente vê as reclamações nas redes sociais, né, da UPA, do hospital, e a gente vê muita gente comentando nessas próprias postagens também, dizendo assim, olha, aqui no hospital particular não está diferente não, né? As pessoas reclamam da falta de médicos, da aglomeração de pessoas, no sentido de muita gente procurando, então, se a pública está assim, a particular está pior ainda, às vezes. Paulo e vocês da bancada, é importante lembrar que dos atendimentos da UPA ontem, por exemplo, uma das prescrições médicas para este vírus, né, o H3N2, aí é o Tamiflu. Então, muitas pessoas foram na rede privada, o médico dá a receita do Tamiflu e a pessoa vai na UPA trocar a receita. E ela tem direito, porque o sistema de saúde é universal. A pessoa pode ser milionária, ela tem direito de ir na UPA e receber. É o sistema universal. Justo ou injusto, não é essa a discussão. Então, o sistema, por isso que é universal. O sistema universal, ou seja, todo mundo tem acesso ao atendimento. Então, nós absorvemos a demanda pública e absorvemos, de certa forma, a demanda também até de pessoas que têm plano de saúde, etc. Quem, Rafael? Prefeito, a questão aí da manutenção ali da pista emborrachada do Parque do Ingá. Como é que está essa situação? Foi bom você tocar nisso. Ali é o seguinte, ela surgiu em determinados locais, ela teve um problema. Esse problema não é da implantação da pista, é um problema de drenagem. Essa foi a realidade. E nós estamos resolvendo esse problema da drenagem, águas que estão indo por ali, e ela entrou debaixo da pista e ela solta em alguns locais. Então, nós já estamos tomando as providências para ser arrumado o mais rápido possível, resolvendo esse problema da drenagem desta água. Por isso que ainda não corrigimos esses pequenos defeitos que tem em alguns pontos, e também é preciso dizer que não é um problema da empresa que instalou, porque vocês sabem que a obra pública tem a garantia de 5 anos. Então, se a empresa fez, ela tem por 5 anos entregar a garantia do serviço que foi contratado. Mas ali foi um serviço que não estava previsto, e uma situação de uma das chuvas que fez essa questão que infiltrou e provocou esses espaços que serão corrigidos o mais rápido possível. Professor Jorge. Prefeito, há um debate nacional a respeito das vacinas para crianças. E uma das linhas do centro desse conflito é a prescrição médica. Os municípios têm, então, autonomia para exigir ou não. Qual é a sua posição? Vai exigir prescrição médica? De forma alguma. Eu anunciei isso, vocês sabem disso, antes de o Ministério da Saúde, inclusive, liberar vacina para as crianças, porque eles não tinham nem liberado. Quando o mundo estava vacinando as crianças, quando as bulas apontam a possibilidade da vacina, quando a Anvisa determinou a possibilidade da vacina, quando a Sociedade Brasileira de Medicina, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria estabeleceu que é possível vacinar, ainda não estava dado o ok para o Ministério da Saúde. Nós nos antecipamos e falamos que íamos vacinar as crianças. Por conta do quê? Não do que eu acho que deve ou não deve, é por conta da questão técnica e científica, que é o que sempre norteou os nossos trabalhos. Agora, se o pai não quer vacinar a criança, fazer o quê? Aí é o pai que vai responder
pela decisão que ele tomou. No entanto, né, nós vamos liberar assim que receber a vacina, que segundo o ministro Queiroga, e até o Paulo comentou aqui na abertura do programa, deve entrar agora na primeira quinzena de fevereiro. Acho que a segunda quinzena de janeiro chega, mas vamos dizer... Enfim, chegando vacina em Maringá, nós vamos aplicar em crianças de 5 a 11 anos, evidentemente com autorização dos pais, mas sem a necessidade da prescrição médica. Chega ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. Isso. Então, depois vai ser distribuído para outros municípios, então provavelmente em meados de fevereiro mesmo. E nesta mesma linha, né, professor Jorge, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também anunciou que o estado do Paraná vai vacinar sem prescrição. Então, nós também estamos nessa mesma linha e foi a decisão de praticamente todos os governos dos estados de que vão vacinar sem prescrição médica. Neto. Prefeito, o povo quer saber, teremos carnaval? É uma pergunta difícil de responder agora, até porque nós não sabemos como vai estar o comportamento, né? Por exemplo, nós estamos hoje discutindo o aumento da procura dos casos de resfriado. Se fosse hoje, jamais faríamos um carnaval. Não faz sentido você fazer carnaval na situação que está. Entendeu? Agora, o carnaval é em março, né? Então, eu não fiz anúncio nenhum ano passado, vocês acompanharam a mídia nacional, muitos prefeitos não vai ter carnaval. Eu acho que foi um pouco precipitado, até porque a gente ainda nem tinha o Natal. Quer dizer, antes do Natal já estávamos falando do carnaval. Eu acho que a gente tem que viver cada momento, né? Passou o Natal, passou o Ano Novo. Agora nós estamos numa realidade do aumento dos casos de gripe, que se Deus quiser não é aumento de Covid, mas pode ser, né? Vocês olham as praias do Brasil, estão lotadas. O que isso vai acontecer? Né? Só Deus sabe. Tomara que não haja um aumento de casos de Covid, até porque a vacina atingiu um grande número de pessoas no Brasil, né? Então, no entanto, a gente ainda não tem uma resposta, mas jamais faremos um carnaval com alguma dúvida de possibilidade de contaminação, né? Agora, também lembrando que, basicamente, carnaval é uma ação da iniciativa privada, né? Basicamente, né? O que o município pode fazer é autorizar o uso de determinados espaços públicos, o que, neste momento, nós não temos a definição. Mantendo a condição como está, evidentemente que não terá. Mas a reivindicação do Luiz Neto é interessante, né? Porque ele é presidente da Associação Bumbum de Ouro, né? O bloco da sua amiga, qual o senhor é porta-bandeira. Peraí, porque você tem mais alguma, Pamela? Eu Vamos tenho. lá, vai. Prefeito, você estava comentando sobre as grandes ações, né, judiciais, enfim. E muitos maringaenses entraram contra a Sanepar durante aquela falta da água homérica que a gente teve. E toda vez que chove, nós percebemos que a Sanepar não tem se mexido para evitar aquela situação, que aquilo aconteça de novo, o pessoal levanta aquela dúvida. A prefeitura vai assumir, não vai assumir? Existe essa possibilidade de assumir a distribuição de água em Maringá? Pamela, é um assunto bem complexo. Eu não sou e não estou satisfeito também com a Sanepar. Eu fui um dos maringaenses que protestaram naquele episódio. Eu era vereador, né? Na época eu fui até para a porta da Sanepar e estimulei várias ações contra a Sanepar. E a Sanepar reconhece que tem milhares de ações contra consumidores de Maringá que ela tem que resolver. Sim. Fora essa ação, nós temos uma ação do município de Maringá contra a Sanepar que o município venceu. Venceu em nível de STF, Supremo Tribunal Federal, onde foi determinado o óbvio, o serviço de água e esgoto é da Prefeitura de Maringá, está vencido desde 2010. E a Sanepar não renovou e não entregou. Então, o que o Supremo decidiu é da Prefeitura de Maringá, a Prefeitura de Maringá tem que indenizar a Sanepar, sim, tem que fazer uma indenização, mas, claro, ela tem o valor da outorga, da concessão, que é bilionária, não é milionária, é bilionária. Então, o que acontece? Só que tem que fazer essa conta. Quanto que nós temos que pagar para a Sanepar e quanto que nós temos que receber. Então, estamos aguardando, a Sanepar fez uma proposta no final do ano. Nós estamos agora avaliando a proposta dela, mas a proposta é muito longe da possibilidade de nós aceitarmos, porque não é o caso, mas se nós fôssemos abrir a concessão do serviço de água e esgoto de Maringá, o município receberia alguns milhões de reais pela outorga, muitos milhões de reais. Não estou falando coisa de 10, 20 milhões de reais, não. Estou falando coisa de próximo de R$1 bilhão, é muito dinheiro. Então, isso precisa ser muito discutido
discutido muito abertamente, e a Sanepar, para ela continuar prestando o serviço em Maringá, ela precisa pagar para o município algo em troca que seja considerável. Não vai ser uma decisão do prefeito, vai ser uma decisão colegiada. Então, essa proposta que a Sanepar fez já foi agora em 2021, no final? Ela fez uma proposta. Então, é algo que realmente está sendo conversado. Está sendo conversado há muito tempo. Eles fazem as propostas. A Sanepar já fez várias propostas. No governo Beto Richa, ela fez uma, nós negamos. No governo da Cida, eles iam apresentar uma proposta, não apresentaram, porque também era período eleitoral. No governo Ratinho, já veio uma proposta no início do governo dele, nós já não aceitamos. Agora está vindo outra proposta que também nós não devemos aceitar, que é essa que eles estão apresentando. Porque também não é... Eu não posso entregar, eu, enquanto prefeito, novamente para a Sanepar mais 20 anos de concessão, em troca do quê? Dela fazer alguns investimentos de esgoto e de água. Isso é qualquer um que tiver o sistema vai fazer. Ela tem que pagar pelo serviço, né, que custa uma fortuna. E é isso que a gente ainda não tem a decisão com a Sanepar. Entendi. 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58. Prefeito, eu vou dar um tempo aqui, um espaço para o senhor falar com a comunidade maringaense sobre o que vem por aí em 2022. Fica à vontade. Olha, eu quero deixar uma mensagem de otimismo, né, da parte da prefeitura, para ter certeza que tem muita coisa boa para acontecer, muitas obras para serem entregues, muitas obras para começar. Vai ser um ano muito positivo. Nós estamos com geração de emprego muito alta na cidade, a economia se recuperou, claro, sempre ressaltando alguns setores que foram muito afetados pela pandemia, e que vamos estar sempre atentos para defender a população acima do que for necessário. Na questão da saúde, nós, durante a pandemia, acredito que provamos para a população o cuidado e a atenção que tivemos, né? Até porque fomos reeleitos com 60% dos votos no curso da pandemia. Isso é sinal de que a população aprovou a nossa conduta frente da pandemia, e assim nós vamos continuar, sempre de forma técnica,